Eu queria começar a nossa conversa falando da maior operação de investigação que já ocorreu no Brasil, a Operação Lava Jato. Na avaliação do senhor, qual a importância dessa iniciativa para o país? A Operação Lava Jato, digamos assim, ela foi fruto também de experiências anteriores, né, de outras operações no país inteiro. E o juiz que estava à frente dela, né, eu digo que estava porque agora está à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele recolheu essas experiências todas e principalmente qual foi o segredo do sucesso dessa operação, né, e que está se espalhando para outras também. Houve um casamento perfeito da atuação de várias instituições ao mesmo tempo, né? Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, controle de operações financeiras. Não é à toa que essa experiência toda ele levou agora para o Ministério da Justiça, né, e inclusive concentrou muitos desses órgãos sobre a sua supervisão como ministro de Estado da sua pasta. Então a importância dela, ela trouxe algo que faltava na Justiça e do qual nós somos ainda muito criticados: efetividade. O cidadão viu que aquela decisão proferida pelo magistrado, ela foi imediatamente executada e atinge da pessoa mais modesta à mais alta. No caso, temos um ex-presidente da República que, inclusive, já está cumprindo pena em razão de condenação nessa operação. Não só um ex-presidente, né? Ex-ministros, ex-parlamentares, etc., e várias autoridades. E o senhor acha que essa operação, essa iniciativa já mudou os rumos do Brasil? Eu não tenho a menor dúvida que sim. E eu acho que mudou. Agora eu gostaria de fazer apenas um registro que eu tenho feito em outras oportunidades também. Volta e meia se fala, por exemplo, que havia impunidade antes no Brasil. Eu não concordo com isso. O que houve, nós tivemos, infelizmente, nos homens públicos, dos três poderes, vamos frisar isso, nós temos juízes presos também. Nós temos, no âmbito dos três poderes, houve uma queda da qualidade dos homens públicos. Por isso que essas práticas... Os senhores conseguem imaginar uma prática dessas de corrupção por um nome como um Rui Barbosa, um Afonso Arinos de Melo Franco, um Oscar Correia, um Paulo Borassar? Claro que não. Então, à medida que esses nomes foram desaparecendo e foram sucedidos por pessoas que, infelizmente, não estavam à altura dos cargos, que é o que se revelou, nós vimos essas consequências. Eu me recordo que em 1977, isso é muito importante, para dizer que não havia, digamos, punição. Havia. Em 1977, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, condenou e aplicou penas, na época a competência era do Supremo para julgar originariamente, desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Aqui. Eles foram condenados e cumpriram penas e perderam o cargo. Então não é que não houvesse, digamos assim, que houvesse impunidade. Havia uma melhor qualidade dos homens públicos. Agora, o que se viu na Lava Jato, né? Efetividade da decisão. Quer dizer, então, digamos, à medida que homens públicos dos três poderes, vamos deixar claro, se desviaram nas suas condutas, eles foram punidos e passaram a cumprir as penas. Como o senhor bem falou, a operação contou com a parceria de vários órgãos, né? Especialmente Justiça Federal e Polícia Federal. O senhor acha que essa união, essa parceria fez toda a diferença na operação? Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E a Polícia Federal, que tem praticamente a mesma antiguidade da Justiça Federal, na sua segunda fase, né? Porque a Justiça Federal foi extinta em 37 e retornou em 67, 30 anos depois. E a Polícia Federal foi criada mais ou menos nesse período, 66, 67, e que a Polícia Judiciária da Justiça Federal, houve um casamento perfeito nas atuações, né? E aí colocando também o Ministério Público. Mas não vamos esquecer também que a AGU tem atuado bastante. Inclusive nós temos um precedente muito importante do TRF da 5ª Região, aí já nas ações de improbidade da decorrência da Lava Jato, em que é fundamental a participação da Advocacia Geral da União nos acordos de leniência. Porque ela é a credora, digamos assim, do patrimônio que foi desfalcado. Então ela tem que participar. Então esse precedente da lavra da desembargadora Vânia Rack de Almeida é muito importante, é o primeiro do Brasil. E firmou esse precedente, que a AGU tem legitimidade para firmar os acordos e participar dessa parte do ressarcimento. Além da Operação Lava Jato, o trabalho é constante dos juízes com relação aos julgamentos, inclusive pelo montante, pelo volume grande de processos para dar uma resposta rápida à sociedade. Tem sido rápida. A que o senhor atribui esse trabalho eficiente de dar um retorno para o jurisdicionado? Eu acho que é aquilo que nós conversávamos antes, quer dizer, a justiça, no mundo inteiro, sempre, qual é a grande crítica a ela? Ela é cara e ela é morosa.
né? A Justiça Federal, inclusive, ela tem, o seu ajuizamento é muito barato. Até nós estamos há uma proposta, né, de que se crie uma taxa judiciária para que, inclusive, financie obras de infraestrutura da Justiça Federal, como tem na Justiça dos Estados. O valor das custas na Justiça Federal é muito barato. O que se torna caro na Justiça é porque demora muito o seu, digamos assim, o seu desfecho. Agora, o que se verificou? Nessas ações penais estão tendo um retorno maior. Principalmente, isso foi fundamental, aquela decisão do Supremo, que está em vigor até hoje, né, da lavra do saudoso ministro Teori Zavascki, originário egresso do nosso tribunal, ex-presidente, de permitir a execução provisória das penas, já a partir da decisão do segundo grau, da segunda instância, né? Isso é um divisor de águas.